A paz do Senhor entre nós. Então, hoje temos um estudo também bem forte que fala de mandamento de Deus. Então, e depois, primeiro, vamos orar e pedir a direção a Deus. E depois vamos prosseguir com o nosso estudo. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado também pela sua instrução, obrigado pela sabedoria. Obrigado também pelo Espírito Santo nesse momento. Presente, Pai Santo, nesse estudo. Pai Santo, eu lhe peço instrução. Eu peço também o dom de ensinamento na sua palavra. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, agora o que vamos falar? Vamos falar de um estudo muito forte, que é Atos 5, 1 até 11. Então, primeiro vou fazer a leitura e depois vamos continuar com o nosso estudo de hoje. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava ao seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Em grande temor, apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, o que é que a palavra de Deus nesse momento está a falar para todos nós? A palavra de Deus está muito clara. A palavra de Deus nos ensina que temos que ter também a pureza no que fizemos e também no que falamos. Não é falar de boca para fora, porque sabemos que temos um Deus todo-poderoso e se Deus nos conhece, antes de abrir a nossa boca, o nosso Deus, o nosso poderoso Deus, sabe o que vai sair da boca. Então, a partir de agora, esse estudo também é para nos lembrar que o nosso Deus, ele é Deus de ontem, de hoje e de manhã. Então, para começar, eu vou começar no versículo 1 e depois vou prosseguir. Então, um homem chamado Ananias, e Ananias naquele tempo, o significado de nome Ananias significa a graça de Deus, e também a da Safira significa pedra preciosa. Então, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos.
Então, o que aconteceu? A palavra de Deus, nesse momento, está a dizer que eles planejaram levar apenas parte do dinheiro aos apóstolos e fingindo que estavam entregando tudo, que estavam dando tudo. Então, não podemos fingir para o nosso Deus, porque o nosso Deus nos conhece. Então, depois vamos ver as consequências, o que aconteceu com eles, porque fingiram e pensaram que estavam a enganar a Deus. Então, mas também tinha um homem chamado Bernabé, e no Atos 4:37 está lá escrito. Então, eles queriam imitar o Bernabé, mas não conseguiram, porque tinham também o desejo, a parte carnal estava muito mais forte do que a parte espiritual. Então, o Bernabé, no Atos 4:37, a palavra também nos ensina que ela vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro todo e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira queriam fazer o mesmo, mas o desejo da carne, a ganância, poderou dos corações deles. Então, mas Barnabé, ele fez isso e entregou tudo, porque ele é que prometeu. Porque antigamente eles vendiam e depois prometiam, se tinha propriedades ou qualquer coisa, eles prometiam que ir entregar na igreja. Não era obrigatório, era espontâneo. Então, isso que a palavra de Deus nesse momento está a falar para todos nós. Então, no versículo 3, o que é que Pedro perguntou? Então, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, Pedro reconheceu a fraude. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Foi a iluminação divina ou foi porque Deus quis? Então, foi pela iluminação divina, porque Deus está nos a ensinar, está nos a mostrar o poder dele para com os apóstolos e também para com os ungidos de Deus. É isso que a palavra de Deus aqui está a fortalecer, porque ele iluminou a mente, ele falou com Pedro e deixou a saber que eles não estavam honestos para com Deus. Então, o que Ananias disse? Ananias disse, então, por que você está a enganar a Deus, o Espírito de Deus? Não podemos enganar a Deus, não podemos enganar o Espírito de Deus. Então, é isso que Ananias deixou, que Pedro deixou Ananias saber, que não podemos brincar com Deus, porque ele nem pensava que Ananias, que Deus ia iluminar o Pedro para reconhecer que ele não estava a falar verdade. Então, o Espírito Santo é, obviamente, uma pessoa, e também no versículo 4 mostra que o Espírito Santo também é Deus. Então, não podemos brincar com o Espírito de Deus, não podemos brincar com Deus, porque o nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus nos conhece. A palavra de Deus está-nos a falar isso. E também nós, como cristãos, nós sabemos, temos capacidade, conhecimento e sabemos quem é Deus. Então, temos também que não deixar o Satanás poderar do nosso desejo e da nossa parte carnal. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a ensinar. E no versículo 4, ela não lhe pertencia, disse o Pedro, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, aqui, a palavra de Deus está-nos a dizer, porque no versículo 3, o Pedro disse para Ananias que ele estava a mentir para o Espírito Santo, mas também no versículo 4 ele disse: você não está a mentir aos homens, está a mentir a Deus. Então a palavra também nos ensina assim muito mais forte para vermos que o Espírito Santo também é Deus. Então tem o poder de Deus no Espírito.
Então, isso, o que aconteceu aqui? Aqui, a palavra também disse que antigamente na igreja primitiva, então, eles faziam isso voluntariamente e não obrigatória. Então, Paulo, podia fazer o que ele bem entendesse com o dinheiro dele, mas ele preferiu enganar o Espírito de Deus. Então, pertencente à posse da terra, Ananias tinha o direito de fazer o que entendia, e mesmo depois de vendê-lo. O dinheiro era o seu para usá-lo e como quisesse. Então, o que ele pretendeu fazer? Então, o pecado de Ananias, o que aconteceu aqui? Não foi de guardar o dinheiro, mas de pretender uma congregação completa a Deus, enquanto liberalmente guardou parte do dinheiro. Não precisava guardar, então foi um pecado de uma congregação desonesta, pois ele mentiu a Deus. É isso que a palavra de Deus está nos a ensinar. O que Ananias fez para com Deus? Então ele foi desonesto para com Deus e para com os homens de Deus. E no versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e que tinha acontecido. Um grande temor. Por quê? Porque Ananias, o que a palavra está nos a ensinar aqui? Então, encarregando enorme do seu pecado. Então, ele carregou o seu pecado muito grande. Então, Ananias sentiu-se completamente vencido e imediatamente caiu e morreu. Então, não somos informados porque ele, quando caiu, também pode ser um choque emocional, mas aqui é bem claro que a morte de Ananias foi um juízo de Deus sobre a sua congregação hipócrita. Então, Deus o castigou. E Deus lhe mostrou que ele é Deus. E também serve de exemplo para todos nós, para nos consciencializar que o nosso Deus é poderoso. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a ensinar. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Então, antigamente, o que acontece? Então, pela rápida decomposição do corpo, eles enterravam a pessoa no mesmo dia. Então, cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido com Ananias. Então, cerca de 3 horas depois, Safira devia estar longe da cena, mas ao contrário da morte do seu marido, teve ele a alcançá-lo mais cedo. Então, ela não estava na hora, mas o que a palavra de Deus aqui está nos a explicar? A palavra está nos a explicar que ela não sabia de nada. Então, no versículo 8, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então, respondeu ela: sim, Senhor. O que a palavra de Deus nesse momento quer nos explicar? A palavra de Deus quer nos explicar também a falar que Pedro, mesmo assim, deu a segunda oportunidade à sua mulher, a Safira, a mulher de Ananias. Ela não sabia o que estava a acontecer. O que tinha acontecido, ela não sabia, depois de 3 horas depois. Mas Pedro perguntou para ela, deu outra chance para ela não mentir para Deus, para ela consciencializar. Mas Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Então, o que a palavra de Deus nesse momento está a falar para todos nós? Temos que ter cuidado. Não podemos mentir à toa. Temos que consciencializar. Sabemos que temos um Deus grande, um Deus poderoso. Por quê? A mentira não traz nada, só traz a desgraça. Então Pedro acusou-se de cumplicidade de estar brincando com Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E depois agora, a palavra de Deus também está a dizer para nós não tentarmos a Deus.
não tentar a Deus. E no Êxodo 17:2, a palavra de Deus nos ensina: por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ela respondeu: por que se queixam de mim, a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Então não podíamos colocar o nosso Deus em prova, porque daí também podemos ter a consequência de colocar o nosso Deus em prova. Então, no Deuteronômio 6:16, a palavra de Deus nos ensina: não ponha à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Não podemos fazer isso, não podemos brincar com Deus. E isso é ver até onde se pode ir tomando liberdade com a bondade de Deus. E também é um pecado perigoso brincar com Deus e também brincar com a liberdade e a bondade de Deus. Então essa foi uma das tentações também que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou no Mateus 4:7. O que a palavra de Deus aqui nos ensina? Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus respondeu ao Satanás. Então, para prosseguir com o nosso estudo, então quando Pedro disse para a mulher de Ananias, para Safira, no versículo 9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os Pedros que suportaram seu marido e eles a levarão também. É isso que é a palavra de Deus. Então, no versículo 10, e naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Naquele mesmo instante. Então, isso também prova que o juízo de Deus para com eles. Então, os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Então, por que aconteceu isso? Porque todos eles mentiram a Deus. Então, qual é o juízo de Deus? Então, o juízo de Deus, a morte física deles. Então, o que aconteceu assim? Envolveu a salvação deles. Então, mostrou que não podia fazer isso, porque o nosso Deus é Deus. Então, a morte deles, a morte física, foi um juízo divino que não envolveu a salvação dele. Então, o próprio fato de serem crentes determinou a enormidade do seu pecado. Então, de fato, de conhecer a palavra de Deus, o poder de Deus. Então, não podemos brincar com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é grande, ele é poderoso. Estavam fingindo uma submissão total, mas liberalmente guardar algo para si. Então, esse é o pecado que não pode ser cometido por um cristão. Então, nós temos que saber que não podemos enganar o Espírito de Deus. É isso que a palavra de Deus, nesse momento, está a falar conosco muito forte e também está a nos aconselhar para conhecer também o poder de Deus e também para abrir o nosso coração. Se quisermos dar algo para a igreja ou para os nossos irmãos ou para quem que for, temos que abrir o nosso coração e não fingir. Quando estamos a oferecer algo, tem que ser de coração. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então, no versículo 11, grande temor caiu sobre a igreja dos Atos. Então, no versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, esse acontecimento despertou um grande espanto e temor de Deus na igreja dos Atos e também produziu a influência da purificação. Por que a influência da purificação? Então, a verdade nos purifica. O pecado não nos purifica. Ao contrário. Então, eles começaram, através do acontecimento, a se purificar, a se santificar. Então, a lembrar que o nosso Deus é Deus. Então, eles começaram, aprenderam também a viver na verdade, não no pecado. E também na obediência da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Em todos
estremeceram diante da santidade de Deus. Então ficaram espantados também. E depois ficaram com medos. Também podia ser eu, pode acontecer comigo. O nosso Deus é muito poderoso. E no versículo 14, nos ensina que um número cada vez maior, homens e mulheres, criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, a partir daí, muitos acreditaram em Deus e também foram purificados dos seus pecados. Então, a palavra de Deus nos ensina para nos purificar, para ter obediência na palavra. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a falar para todos nós. Para ter obediência, para ter amor para com o nosso Deus e também para ter amor para com os nossos. É isso que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma grande lição para aprendermos também a adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo seu poder. Obrigado, Pai Santo, também pela sua iluminação nos seus ungidos. E também nesse momento, eu estou a pedir perdão pelos nossos pecados. Eu estou a pedir também para nos santificar. E também para que o Espírito do Senhor nos purifica e também nos guarde de todo o mal. E que o Santo Espírito de Deus nos concede amor, nos concede a paz. E que fruto do Espírito Santo ilumina o nosso coração, a nossa mente. Mas nesse momento também eu expulso todo espírito mau, todo plano do Satanás nas nossas vidas. Eu determino no nome do Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela sua imensa glória, obrigado também pela sua misericórdia para conosco. Tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.